E aí, como é expressar a opinião? Alunos dos sextos anos e das terceiras fases, é muito importante a gente saber expressar a opinião nossa sobre as coisas. Opinião não é brigar e dizer que não presta, dizer que é assim, que presta ou que não presta. Não, opinião é você ter argumentos por que sim e por que não. Por que deve ser dessa forma. E aí a gente até muitas vezes ganha na questão, né? Se tem alguém aí pensando em ser advogado, é preciso ter muita lábia, muito conteúdo para convencer. Se pensa em vender, ser vendedor, esse é que tem mesmo, tem que vender pneu careca para carro 0 quilômetro. Tem que aprender a convencer, a persuadir o outro, certo? Não impor, mas usar as palavras corretas para convencer o seu leitor ou o seu espectador. E vamos observar um texto nesse sentido. Opinião, olha aí os pensamentos. Quando fala em opinião, vem pensamento. O que é que fulano pensa? O que é que eu penso? O que é que você pensa? Eu concordo com fulano? Eu não concordo? Eu concordo em parte? E aí gera todo esse, vamos dizer, esse emaranhado de ideias. Mas nada que não se resolva. E aí vamos ver um texto de opinião. Sim, comer à noite engorda mais. Eita, e agora? Quem gosta de assaltar a geladeira está frito, né? Mas vamos ao primeiro parágrafo, que vai dar ideias geral do texto. Há muitas pessoas que acreditam que comer à noite engorda mais do que comer durante o dia. E, por isso, defendem que só comamos antes de anoitecer. Eu acredito que essa seja uma conduta ideal. Então, aí já deu a ideia. Eu acredito que essa seja a conduta ideal. Sim, mas baseado em que essa pessoa diz isso? Então, nós vamos agora para os argumentos. Ela vai tentar convencer seu leitor de que ela está certa. Vamos lá. Em primeiro lugar, há estudos que comprovam que comer à noite pode ter consequências diferentes e piores. Numa experiência feita por cientistas de uma universidade dos Estados Unidos da América, esse nomezinho aí que eu não sei ler, 2 grupos de camundongos, é um tipo de ratinho, né? Comeram a mesma quantidade de ração, um no horário normal e um no horário errado, em que deveriam estar descansando. Ao final do estudo, o segundo grupo estava 28% mais gordo do que o primeiro. Aí ele disse, veja, eu acredito que essa seja a conduta ideal. Então ele baseou-se no exemplo dos cientistas com os camundongos. Então isso é um argumento? Ele está realmente confirmando que essa seja a conduta ideal. Mas não basta um argumento só, vai para mais outro argumento. Além disso, em primeiro lugar, além disso, olha como ele liga um parágrafo a outro. Outra experiência realizada na mesma universidade constatou que uma dieta rica em gordura causa alterações numa parte do cérebro que controla o relógio biológico. E isso faz com que o indivíduo tenda a dormir e comer cada vez mais tarde. Então, ele tem aí agora uma comprovação também científica. Então, o cara sabe por que está dizendo isso. Né? Então, ele tem argumentos. Veja que ele não disse, porque é. Não, ele contou o fato dos camundongos, da experiência dos camundongos, e depois ele também falou outra experiência científica, né? Que a absorção de energia, eles suspeitam que a absorção de energia contida nos alimentos seja influenciada pelo relógio biológico do corpo.
Nosso corpo tem um reloginho que mostra a hora de cada coisa. Por isso, sou a favor de mudarmos a hora de comer para, quem sabe, ajudar a conter a epidemia da obesidade entre os humanos. Não é? Então, ele tem aí 2 argumentos e tem a conclusão. Como é que ele fecha? Ele conclui que ninguém sabe exatamente por quê, mas os cientistas suspeitam. Então, o que é científico está sempre em estudo, né? A energia contida nos alimentos seja influenciada pelo relógio biológico do corpo. Então, ele é a favor das mudanças a hora de comer para, quem sabe, ajudar a conter a epidemia de obesidade entre os humanos. Então, ele mostra aí a conclusão e ele sabe que é importante conter a epidemia, porque a obesidade tornou-se uma epidemia nos tempos modernos. As pessoas estão comendo, se alimentando de comidas cada vez mais práticas e elas nem sempre são saudáveis. Então, é um momento rápido de necessidade e não tem tempo, a correria toda, está fazendo com que as pessoas troquem suas refeições normais por outras refeições. Essas refeições, vamos dizer, de fast foods, são refeições prontas, práticas, e isso está causando uma verdadeira epidemia. São muitas crianças desenvolvendo obesidade, desenvolvendo doenças, né, cardíacas também. Então, aí, até esse texto é de opinião e serve também para mudar um pouco sua opinião com relação à sua alimentação. Como é que você tem se alimentado? Bem? Você come realmente o alimento que é nutritivo? Pense direitinho. Olhe que esse autor do texto termina o texto com uma afirmação que deixa a gente bem preocupado. A epidemia da obesidade. Então, muitos humanos estão obesos. E esse texto foi adaptado da revista Super Interessante. É uma revista que traz muitos temas interessantes das várias áreas do conhecimento. Novembro de 2009, página 22. É importante, sempre que eu pegar o texto de alguém, eu colocar de onde, qual é a fonte. São as referências bibliográficas do texto. Senão vai caracterizar que seja meu. E alguém vai ver que eu copiei dizendo que era meu e aí vem processo, vem bronca. Não façam isso, não. Qual é a ideia defendida no texto? O que é que o autor do texto defende? Quais argumentos comprovam que comer à noite faz mal? Tem um conteúdo aí que comprova. Não basta ele dizer, ele tem que comprovar porque faz mal. Para apresentar os argumentos, quais marcadores foram usados? Quais são as palavras que ligam o segundo ao terceiro parágrafo? Porque o segundo e o terceiro parágrafo são os parágrafos de argumentos, né? Então, o que é que ele usou para ligar um parágrafo ao outro? Porque o autor, em sua conclusão, mostra-se a favor de mudar a hora de comer. Ele tem uma ideia aí, né? E ele é favorável a isso. A gente precisa mudar a hora da alimentação. Relacione o título com o texto, explicando de que forma o título contribui para a compreensão da leitura do texto. O título é a porta de entrada do texto. Então, a gente tem que ter um título bem feito, não é? Para contribuir para a compreensão da leitura do texto. Então, o que é que tem a ver o título com o texto? Identifique no primeiro parágrafo os substantivos. O que é que são os substantivos? Coisas, seres. A que se referem os pronomes destacados e escreva-os. No primeiro parágrafo, o pronome isso se refere a quê? A algo que já foi dito antes. O quê?
Essa também está no primeiro parágrafo e se refere a algo que foi dito antes. Então, o que é que foi dito antes para ele retomar com o pronome essa, com o pronome isso? Sétimo, qual ou quais termo ou termos foram retomado ou retomados pelo pronome demonstrativo isso no último parágrafo. Então, no último parágrafo, nós temos novamente o pronome isso. Ele está retomando, ele está se referindo a que elemento que foi dito antes? A alguma coisa que foi dita antes. O que exatamente? Então, você lê lá e vê. Isso se refere a quê? A algo que foi dito antes no texto. Transcreva do texto, né? Palavras de acordo com a regra de acentuação. Acentua-se oxítona terminada em EM. Vai lá, procura no texto. O que é a palavra oxítona? É quando a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, refém é a mais forte. Então, você vai lá, procura uma palavra que é oxítona, a sílaba mais forte é a última, a sílaba tônica, e aí você copia. Outro, acentua-se toda proparoxítona. E o que é proparoxítona? É a palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, a mais forte. Por exemplo, príncipe, prim é a antepenúltima. Cuidado para não começar a contar da primeira, é da última. Pé é a última, si é a penúltima, prim é a antepenúltima. Não se acentua oxítona terminada em R. Observe qual é uma palavra que termina em R no texto, que tem a última sílaba tônica, mais forte. Acentua-se monossílaba, palavra de uma só sílaba, tônica, terminada em A. Então, tônicas são aquelas monossílabos que a gente pronuncia com maior intensidade, forte. É só procurar lá no texto. No segundo parágrafo, aparece numeral indicando o percentual. Identifique-o, escreva-o por extenso e explique sua função no texto. O que é que ele tem para contribuir no texto? Um numeral que indica um percentual de alguma coisa. Então, você vai lá, pega esse e escreve por extenso, com palavras. Ele está em numeral, no código numérico. Você vai lá e escreve em palavras. E o que é que ele tem para acrescentar no texto? Vamos produzir parágrafos. Imagine que você conhece alguém que está bem acima do peso. Escreva um parágrafo aconselhando essa pessoa a mudar os hábitos alimentares de acordo com o que foi abordado no texto. Então, você vai colocar um parágrafo que a obesidade já é uma realidade no nosso meio. E aí você vai aconselhar essa pessoa. É melhor ou é mais inteligente que você mude os seus hábitos alimentares de acordo com o que você viu no texto, né? Produza outro parágrafo defendendo a ideia de que os pais são responsáveis pela educação alimentar dos filhos e o que eles podem fazer em relação a isso. Os pais são os primeiros responsáveis. O que é que eles podem fazer para que os seus filhos tenham uma alimentação realmente sadia, sem correr risco da epidemia da obesidade? Na sua opinião, apenas mudar o horário de alimentar-se vai evitar por completo a obesidade nas pessoas? Explique. Basta mudar o horário e eu posso comer tudo que eu quero? A quantidade que eu quero? Basta só mudar o horário? É nisso que você vai pensar. E aí, pensando nisso, comece a melhorar já a sua alimentação. Comece a pensar que a nossa saúde
entra pela nossa boca. Nós adoecemos ou temos saúde a partir do que nós ingerimos. Então, com esse texto, essa leitura desse texto de opinião, com essa produção dos parágrafos, também já faço um convite a você cuidar dos seus hábitos alimentares, porque você vai garantir assim ter mais saúde, certo? Fugir da pandemia, da epidemia da obesidade e da epidemia de outras doenças que se desenvolvem a partir do nosso mau hábito alimentar. Então, eu conto com você, né, nessa luta para termos mais saúde, você e sua família, já que você está tendo esse conhecimento, você, sua família, ter essa consciência, ok? O título do texto é uma frase afirmativa. Reescreva, tornando o seu sentido negativo. Como é que a gente nega uma coisa? Eu lhe pedi emprestado o lápis, você me negou. Você disse não. Então, você vai ter que incluir esse não no título. Você vai reescrever o título negando. Há muitas pessoas que acreditam que comer à noite engorda mais do que comer durante o dia. E, por isso, defendem que só comamos antes de anoitecer. Reescreva esse período substituindo o verbo haver pelo verbo existir. Você não vai botar existir muitas pessoas. Existem muitas pessoas, né? O grau comparativo de superioridade, mais do que, pelo grau comparativo de inferioridade, menos do que. A locução conjuntiva por isso e por isso, né? Por logo. Logo, defendem que só comamos antes do anoitecer. Isso é uma forma de você exercitar outras maneiras de dizer a mesma coisa, porque às vezes você vai ler um texto e só pelo fato de ter outra expressão, você fica sem compreendê-lo. Há estudos que comprovam que comer à noite pode ter consequências diferentes. Reescreva a passagem acima, substituindo o verbo haver por existir e o sujeito estudos por estudo. Faça as adaptações no restante da frase. Então, quando eu tiro uma palavra que está no plural como estudos, troco por uma palavra no singular, todo o resto vai mudar, né? O verbo vai mudar, se tiver adjetivo vai mudar. Então, eu tenho que observar, né? Existe estudo. Aí vou completar o resto e vou ver que palavras vão precisar ser adaptadas. Eu acredito que essa seja a conduta ideal. Reescreva a frase acima, tornando o seu sentido negativo. Novamente, você vai incluir aí o não. 2 grupos de camundongos comeram a mesma quantidade de ração. Reescreva essa passagem do texto, considerando o sujeito um grupo de camundongos. Então, você vai adaptar o verbo, né? Sujeito no singular, verbo no singular. Se eu vou usar agora um grupo de camundongos, o verbo também vai ficar no singular. Outra experiência realizada na mesma universidade constatou que uma dieta rica em gordura causa alterações. Reescreva a passagem acima, considerando o sujeito outras experiências. Então, vamos adaptar novamente os verbos. Eu vou trocar agora o singular pelo plural. O verbo tem que fazer também essa concordância. É isso que vocês vão observar ao reescrever esses trechos. Mas os cientistas suspeitam que a absorção da energia contida nos alimentos seja influenciada pelo relógio biológico do corpo.
Reescreva a passagem acima, substituindo energia por energias e fazendo as alterações necessárias. Então, suspeitam que a absorção da energia, você vai trocar por das energias e vai adaptar o resto. Empregue substantivos, nomes, próprios ou comuns para preencher os espaços abaixo. Nomes de restaurantes, nomes de frutas, nomes de pessoas que seriam as feirantes que vendem os alimentos, nomes de bairros onde acontecem as feiras, geralmente, nomes de legumes, nomes de alimentos que provocam obesidade, nomes de itens que compõem a mesa para a refeição. Quando vai almoçar, o que é que se coloca à mesa? O que é que a gente precisa? E esse exercício aí, você vai observar o uso de letras maiúsculas para os nomes que são próprios e o uso de letra minúscula para os nomes que são comuns. Então, aí, você vai lembrar aquele uso da letra maiúscula para os nomes próprios e minúscula para os nomes comuns. Tudo certo? E aí, eu me despeço mais uma vez de vocês e até a próxima. E eu espero que estejam realmente atendendo a toda essa demanda de exercícios e os que os professores também estão enviando para não perder o ritmo. A gente não pode perder o ritmo do estudo, ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.